Gente, um dos maiores prazeres que eu posso ter, assim, dessas coisas que a vida te dá de presente, né? É esse encontro com o Itamar Vieira Júnior. E porque eu li o livro dele e foi assim um êxtase, realmente. É um livro que todo mundo precisa ler, torto arado. Ele vai contando histórias de gente, mas ao mesmo tempo contando a saga de um país, dentro da saga de uma família, que é uma literatura primorosa. Então eu não vou, querido Itamar, um enorme Boa prazer. noite, boa noite, Bruna. O prazer é meu. Ainda estava aqui lembrando, um pouco antes com a Bruna, assim, que uma das primeiras lembranças que eu tenho dela, uma figura tão onipresente na nossa cultura, foi interpretando Diadorim, mais uma vez a literatura, né? Em Grande Sertão Veredas, há tanto tempo. E um personagem que me marcou, Bruna, e eu lembro muito, tenho uma lembrança muito viva de você E, eu, naquela história. e é interessante, Itamar, porque eu acho que essa trilha que o Guimarães abriu, você está nela, né? Você compreende aquilo, você pulsa aquilo e para botar também você um pouco aqui, a gente está na casa do Drummond, né? Que é um lugar também que é como Drummond dizia, um retrato, Itabira é um retrato na parede, mas como dói. O teu romance, quando eu comecei a ler, como dói. Dói e encanta. Então você fica dentro do encantamento, o encantamento dolorido, que eu acho que é um pouco a relação da gente com o nosso país, né? É verdade, Bruna. Constante. É verdade. Você falando isso agora, eu me lembrei de. Há mais de 16 anos eu trabalho pelo campo, encontrando homens e mulheres que vivem a terra e no sertão, né? Muitas vezes no sertão, não apenas no sertão, mas muitas vezes no sertão. Uhum. E eles me dizem assim: nossa, cada um aqui veio de um lugar, mas sabe uma coisa que une todo mundo? É ter lutado e sofrido aqui. Acho que, da mesma maneira, a arte ela consegue nos unir porque, de alguma forma, a gente consegue viver esses sentimentos, né? Então, você na sua leitura, se você viu um personagem nessa luta, nesse sofrimento, deve ter se identificado, porque são sentimentos muito humanos, né? Muito Eu pensando universais. agora você representando da mesma forma, representando, já que eu lembrei de Grande Sertão, representando o Diadorim, e é isso, acho que é essa subjetividade da arte, né, que nos une, porque a gente encontra ali o que é humano. Eu sentia, aliás, eu sinto, eu concluo que a boa literatura, ela é a empatia mais purificada que existe. Porque é uma empatia que você, porque a empatia muitas vezes ela acontece num lugar racional, ou ela acontece num lugar de existe às vezes, eu falo isso sem crítica nenhuma, tá? Sem julgamento nenhum, porque somos nós todos. Mas às vezes ela acontece com uma posição um pouco paternalista em relação a tantas coisas no nosso país. Mas a empatia purificada, essa empatia que você é aquilo, não é que você acha alguma coisa sobre aquilo. Você não acha ou julga ou sente alguma coisa para falar um conceito, uma ideia sobre as pessoas, não. Você se torna aquelas pessoas. Então eu acho que me parece que usar o termo dor e o termo encanto combina muito, porque no teu livro o sofrimento, como sempre, aliás, né?
ele é absolutamente solidário. É o que salva o sofrimento, e a gente acabou de ver isso na pandemia, né? Verdade. O que salvou, nos salvou a todos de um grau inevitável de dor e de sofrimento foi essa sensação fantástica que surgiu assim, ela apareceu, ela se mostrou, se revelou junto com também muitas coisas terríveis junto, quer dizer, a vida é essa mistura, mas essa solidariedade fabulosa, né? E o encanto, porque de certa maneira, quando você se transforma no outro, como esse teu romance consegue fazer com que um leitor atento se transforme, né? Você está também passando pelo encantado. O livro se torna encantado dentro de você e você se torna aquelas pessoas. E por isso que eu digo que é uma empatia purificada, porque é uma empatia num estado muito bruto, num estado muito verdadeiro, né? Ela não passou por nenhuma das camadas intelectuais ou conceituais, ou vamos organizar esse pensamento, o que depois se faz necessário, como se fez necessário no livro, né? Verdade, verdade. E eu fico muito feliz, Bruna, de estarmos aqui nesse evento e celebrando o nosso Drummond também, né? Você que também escreve, você que também é escritora, enquanto eu estava aguardando aqui para entrar, eu estava aqui revisitando as coisas do Drummond, né? Pensando no Drummond. E aí eu encontrei um pequeno soneto que eu queria aproveitar e ler, Que porque eu acho que ótimo. ele fala muito disso, desse país, né, que nos marca tanto, e talvez desse recomeço, se você me permitir. Claro, imagina, vai ser uma maravilha te ouvir. O nome do poema é Áporo. Um inseto cava sem alarme, perfurando a terra sem achar escape. Quer fazer exausto, em país bloqueado, enlace de noite, raiz e mistério. Eis que o labirinto, ó razão, mistério, presto se desata. Em verde, sozinha, ante-euclidiana, uma orquídea forma-se. Essa delicadeza, né, do Drummond de falar a Delicadeza. vida, de falar sobre a vida, e eu me vi agora, você falando sobre a pandemia, sobre esse momento tão difícil que passamos coletivamente, né, ainda estamos atravessando, de como se mostrou como labirintos, mas talvez estejamos vislumbrando já adiante essa orquídea da qual ele fala. Que é meio essa ideia que eu sempre... A gente usa constantemente essa imagem porque é uma imagem poderosa, né? Que mesmo você botando um concreto em cima, de repente você vê surgir daquele concreto árido de lugar nenhum, você vê brotar uma flor, você vê brotar uma era. E aquilo é uma sobrevivência, é uma resistência, é uma natureza imperiosa, né? Soberana, e que ela vai vencer, entendeu? Então, eu acho que isso aí é bem essa visão. E você acha, Itamar, que, bom, o que melhorou? Vamos pegar assim os últimos séculos, né? Não é que precisa ter tão grandiosa pergunta, mas eu digo porque a gente se pergunta desde quando, né? Obviamente você pode dar uma pincelada, mas você acha que nós estamos melhorando ou piorando e em quê? O que melhorou? O que piorou? Como é que está caminhando? Como é que é a caminhada do ser humano? Uma pergunta bem pertinente, ao mesmo tempo bastante complexa, É. Bruna. Mas eu não consigo, eu tenho algo comigo, porque eu não diria talvez que seja otimismo, já chamei de otimismo, mas eu acho que é esperança mesmo. E olhando a história da humanidade, eu percebo que
embora por vezes, como neste exato momento, estamos numa encruzilhada, né? Parece que as coisas retrocedem, vez ou outra, diante dos avanços. Mas eu vejo que a nossa trilha, a nossa jornada é uma jornada de muitas conquistas. Não falo de conquistas de terra, nem de minério, já que estamos falando de Tabira, né? Nem de ouro, mas uma jornada de conhecimento, de compreensão. Que é o verdadeiro ouro, né? Esse é o verdadeiro ouro. Exatamente, é a verdadeira joia essa, É. né? O tesouro é esse, né? O tesouro é esse. E eu vejo que a gente tem evoluído de uma maneira satisfatória. É claro, a gente não deve se conformar porque há muita desigualdade, muitas diferenças. O mundo não caminha de uma maneira unida, coesa, né? Há lugares que sofrem imensamente. Dentro de um país como o nosso, né? A gente sabe, as desigualdades são gritantes, mas ainda assim, por exemplo, hoje se a gente imaginar no passado, já que estamos falando de Torturado, né? Falando de literatura, falamos de Grande Sertão Veredas, se a gente imaginar que no passado fomos capazes de escravizar outros seres humanos, pessoas iguais, né? Se no passado ocorreu tanta coisa abominável e que hoje a gente discute, hoje a gente fala sobre isso, mas é um falar não para reviver esse passado, mas é para encontrar soluções para os nossos problemas presentes, né? Então, eu vejo que eu tenho uma imensa esperança de que a gente caminha nesse sentido. É claro, tem imensos problemas, Bruna. Acho que a gente ainda vive de uma maneira muito predatória. A terra tem sofrido bastante, né? As florestas, as águas. E a gente vai precisar se reinventar a nossa própria vida, para que a gente possa coabitar com a natureza, porque ela também vive esse planeta, né? Sim, é fundamental, né? Só de pensar que a gente tem isso no horizonte, que isso faz parte das nossas discussões cotidianas, mesmo que não seja de todos, mas de uma parcela significativa das pessoas, isso me faz ter esperança, assim. É interessante porque várias pessoas com quem eu converso e tudo, e eu tenho uma visão humanista que tem vê de uma forma de esperança, como você diz, eu acho que a gente vai resistindo, né? E existindo e resistindo, como você falou, tem esse ciclo e o fio da vida mesmo, assim, eu acho que o universo ele caminha nesses círculos e então a gente evolui, mas a gente parece que volta ao mesmo ponto, volta para trás, mas o círculo ele é uma espiral que vai numa ascendência. Então, eu acredito nessa melhora. E é interessante porque eu conversando, por exemplo, outro dia, essa semana, eu entrevistei a Margaret Atwood, uma fabulosa mulher, interessantíssima, escritora. Grande escritora, sim. Grande escritora. E algumas distopias, né, que ela aponta com uma propriedade incrível, e eu conversando com ela sobre isso, e ela e a gente meio junto, né, assim, porque é muito interessante mostrar e ao mesmo tempo dizer assim, você acha que é isso, que nós vamos, porque do nada a gente pode ver assim, a qualquer momento o que dói é essa ameaça permanente, né, que está tão presente no teu livro, inclusive o medo, né? E depois a gente tem que falar sobre o medo, porque é um grande tema. E ela disse o seguinte, que só um otimista escreve uma distopia. Sim. E eu concordo com ela, que só um idealista quer apontar os grandes problemas porque ele acredita que apontando, conscientizando todo mundo, a coisa dá uma evoluída. E eu acredito piamente nisso. A gente hoje tem denúncias, movimentos, em todos os sentidos, da mulher, do assédio, das terras, dos quilombolas, onde for,
com tanta injustiça ainda, né? Não vamos esquecer essa palavra gigante, esse peso gigante que a impunidade tem no Brasil, porque é de enlouquecer, né? Como é impune esse país, mas mesmo assim a gente tem essa voz. E você fala muito sobre a voz, né? Esse lugar que agora a gente vai falar sobre isso e alguém vai ouvir. E eu queria te fazer uma pergunta agora, saindo do tema e indo para você. Como você achou a sua voz? Em que momento você disse, eu vou escrever? Como o processo de criação te acontece? Ou aconteceu, ou continua acontecendo? De que formas? Vou contar, Bruna. Quando eu aprendi a ler e a escrever, né, automaticamente aquelas coisas que eu sentia, que eu vivia, eu passei a escrever. Bom, não eram textos para ler nem publicar, né? Mas eu mantive essa relação com a literatura desde muito cedo, desde muito cedo. Ainda recentemente, numa mesa, eu lembrava que um dos livros que me fez querer ler e escrever, acho que pouca gente fala sobre a literatura infanto-juvenil, né? E como ela é importante para formar leitores, mas foi um livro de uma mineira, a Lúcia Machado de Almeida, chamado O Caso da Borboleta Tíria. E depois que eu li esse livro, bom, que ela coloca a gente no mundo dos insetos, né, para viver a vida dos insetos, eu deveria ter 7 anos. Eu disse, eu quero fazer isso, né, eu quero escrever. Mas, claro, eu vivia numa casa onde as pessoas não eram leitoras, né, precisavam ganhar a vida, ganhar o sustento, não tinha espaço para leitura, mas meus pais nunca sempre foram além, né? Sempre quiseram que a gente lesse, que a gente buscasse, que a gente estudasse, tinha um enorme compromisso com a educação. Pois é. E dessa maneira a literatura continuou comigo. E mais tarde, bom, eu nunca deixei de escrever, e mais tarde sempre tentando, né? Sempre seguindo esse caminho. A leitura nunca me deixou e a escrita, ela foi se encontrando. E acho que para mim importante, Bruna, foi conhecer a nossa literatura, sobretudo a literatura brasileira que eu estou falando, né? Foi nela que eu me encontrei, foi nela que eu encontrei a minha voz, né? Foram esses autores maravilhosos, como o Drummond, como o Guimarães Rosa, o Jorge Amado, tantos outros, o Lima Barreto, o Machado de Assis. Foi lendo o que eles escreviam que eu pude perceber que eu também poderia fazer aquilo, né? Que eu poderia encontrar minha voz. E eu acho que é isso, é essa sensibilidade que a gente desenvolve para o mundo, para as coisas, para as pessoas. Literatura nada mais é que contar uma história. Todos fazem isso de alguma maneira, mesmo que não escreva, né? O Antônio Cândido, que tinha essa visão mais alargada, naquele texto ele fala do direito à literatura e ele fala, literatura é tudo, são os mitos, são as histórias que se passam de geração em geração. Ela tem a alma da literatura, está na oralidade, naquilo que se conta de um para o outro, né? Afinal, a escrita na história humana é um evento recente, mas antes disso os seres humanos já contavam histórias. Claro, é dos mais antigos eventos. Mais antigos. Né? Eu costumo dizer que aquelas inscrições rupestres que a gente encontra nas paredes das cavernas, né, que datam de 40 mil anos, 12 mil anos, ali o esboço da literatura daquele tempo, né? E da nossa literatura hoje. Sem dúvida. E é dessa maneira que a escrita surge para mim. Para mim, escrever, Bruna, não seria demais dizer, mas é viver também. Né? Escrita é vida. Então, para mim, escrever é viver. É uma coisa intrínseca, né? Não, e eu acho que a história, contar a história, a criança, depois do alimento básico, né? Sim. Ela quer história, ela quer o lúdico. E muitas vezes o lúdico, não nesses lugares onde o encantado permanece, mas
em alguns lugares, nas cidades, no urbanos, nos centros urbanos, onde eu acredito, não sei se você acredita ver isso também, mas eu acho que é mais duro nos centros urbanos até do que no campo, muito mais duro. Você não tem o atenuante do encantamento com a natureza, você tem a rigidez, né, a dureza mesmo de uma cidade bruta, né, onde, enfim. Mas mesmo assim, nesses lugares, o lúdico, assim como escrever, como a arte, ou até como o amor, né? O amor mesmo, o amor, a demonstração Sim, do afeto, é considerado um luxo, né? verdade. Acho que isso que você falou faz todo sentido, Bruno, inclusive em relação à cidade, né? Que a pobreza, a miséria na cidade é algo que atormenta muito mais. E eu já estava pensando no livro, estava pensando em Torturado e pensando que a luta daquelas personagens é para permanecer onde estão, né? Exatamente, o que é lindo. E ali eles podem plantar e podem comer, né? Podem viver, podem ser plenos. E é isso, acho que faz todo sentido, sim, Bruna. É, e essa ideia de falar, lá na cidade você precisa de dinheiro para tudo, você compra uma cebola, custa dinheiro. Uma vez um menino falou para mim assim, você é da cidade, é aquele lugar que compra manga, manga custa dinheiro? Eu falei, manga custa dinheiro. E aí eu achei super doce, né? Porque mangueira, tem lugares do Brasil que as mangueiras chove manga na tua cabeça e ninguém jamais pensou em pagar nada por uma manga. Claro que isso também mudou, né? Isso já virou um outro folclore, mas mesmo assim perdura. Eu vou para lugares assim, eu gosto muito de me adentrar no mato, o mato me faz muito bem. Então eu conheço lugares assim que né, você pede uma jaca e o cara não, eu falo, me dá né, quanto você quer? Não, não quero, imagina, já. É uma Não, oferta, né? tem A demais. natureza deu, eu vou lhe ofertar também. Eu É acho que tem muito isso, tem muita essa lindo, relação. Que é uma coisa que a gente também, acho que vivendo na cidade, a gente se distancia disso um tanto, né, Bruna? Nos total. distanciamos. Se a gente vai para o supermercado, eu olho para as pessoas, né? Parece que não passa pela mente das pessoas que aquilo ali vem do chão, vem da terra, vem do trabalho de muita gente, né? Afinal de contas, esse maquinário que existe no Brasil, no campo, no agronegócio, não está produzindo tanto alimento que vem para a nossa mesa. Na nossa mesa chega o trabalho do médio, do pequeno agricultor, né? Daqueles que estão ali Sem trabalhando dúvida. e cultiva. É difícil a gente encontrar um grande campo de cebola ou um grande campo de tomate. Essas coisas são das pequenas propriedades. Sem É o dúvida. trabalho de muita gente, né? Então, acho que a gente se desconecta um pouco disso. Que bom que a literatura, e isso é o que eu achei mais, de fato, mais surpreendente, Bruna, é que um livro que fala dessas coisas tem encontrado leitores das mais diversas origens e tenha comunicado algo que também é afetuoso para todos, né? Sem Ser dúvida. lembrado de que para que a gente se alimente, precisa existir isso, né? De que na nossa história, que a nossa história é feita de muitas dores também. Acho que essa é a parte mais importante. Eu queria dizer para você, Bruna, que eu fiz uma postagem sobre esse encontro aqui e uma senhora que eu conheci em São Paulo já há algum tempo, chamada Claire Feliz, uma poeta, ela escreveu uma mensagem assim para mim. Eu comecei a escrever poesia e publicar por causa da Bruna Lombardi, quando eu comecei a ler os livros dela. Eu achei isso tão poderoso, né? Sem saber, a gente vai despertando É. essa paixão pela leitura, pela escrita nas pessoas. E a possibilidade, né? Eu acho que plantar a semente da possibilidade, além de levar essa. Porque eu acho que o livro, né, de tudo, de todas as artes, é o que mais envolve o leitor. Porque ele não vem pronto, né? Ele vem com a tua colaboração de leitor. Então, você vai ler e você, inclusive, vai sentir o livro do seu jeito. Você vai interpretar ele do seu jeito.
Não é mais meu, não é o que eu disse ou o que eu quis dizer ou algum mistério que eu escondi e que você pode ou não descobrir, não importa mais. Importa que vai tocar você através de uma experiência que é sua. Isso é que é muito lindo nessa comunicação silenciosa, né? Onde o leitor ele complementa, ele enxerga, ele precisa construir aquele universo, aquele ambiente, aqueles personagens, por melhor que eles estejam descritos, quem vai realmente visualizar, construir, acompanhar e tornar seu, se apropriar daquilo, é o teu leitor, né? É verdade. E Eu sempre digo que os leitores são coautores, porque cada um lê à sua maneira, interpreta, né, a sua forma. E eu fico muito curioso para saber o que é que eles acharam da história, né, quando eu tenho oportunidade, claro. E eles me contam, e tem coisas que eu nem tinha imaginado, e aquilo mostra que a literatura é movimento também, está se movimentando, e ela não se encerra quando a gente coloca um ponto final na história. A vida dela prossegue e ela vai ser interpretada de muitas maneiras. exatamente, isso é que é maravilhoso. Livros que perduram através do tempo, eles vão ganhar novas interpretações, porque as situações mudam, mas os fundos, o político, o social, o emocional, universal, de sentimentos, eles vão continuar os mesmos, né? O homem, ele fabrica o mesmo tecido constantemente, com tudo, com os fios que ele tem. Então, o teu livro, passando um século, ele vai ser lido de outra forma. E eu acho que o que une muito as pessoas que leem o seu trabalho é que ele traz essa ideia da ancestralidade, né? Mesmo para pessoas que não tiveram aquela específica ancestralidade, mas eu acho que uma enorme parte do nosso país teve, de alguma maneira. Mas mesmo quem não teve ou não quer admitir que teve, porque, sei lá, as pessoas querem mudar a própria história, às vezes não amam a própria, querem arrancar a raiz da própria origem, o que é uma desconexão pior do que desconectar com o alimento da terra, né? A desconexão mais triste que existe é você não ter noção de onde você está afincado, né? Que dá seiva para o teu fruto, para a tua árvore, para a tua flor. Então, eu acho que o teu romance entra muito nisso e é bonito porque você cria esse ambiente, você cria essa família. E dentro dessa família, você entra, você está, né? E por isso dói e por isso encanta também. E, por exemplo, para mim, eu vou te falar uma coisa assim que eu nem falo para autores, porque eu acho muito chato ficar escolhendo, que nem você falar como teu filho tal é lindo, né? E não, tudo é bonito, né? Mas tem uma passagem, eu falo pela curiosidade, porque tem tantas passagens lindas, né? Mas tem a passagem do pai, quando ele vai pela mata, sabe? A caminhada, a peregrinação desse homem, não quando ele enlouquece, depois. Opa, Sim. estou entregando muito, não, né? Não, tá não, Bruna, Tá. tá ótimo. Depois. E que ele vai descobrindo, fica esse encantamento dentro dessa caminhada, onde todos os orixás o estão acompanhando, onde a mãe disse, vão com você, vão com ele e tal. E tudo isso faz daquela página, uma página, daquelas páginas, né? Uma coisa de uma imensidão para você, que você fala assim, puxa, eu não vou ter tempo agora, porque teoricamente a gente está seguindo uma história, mas se queria adentrar nessa outra. E você é formado, né, você estuda muito isso, né? Não só o étnico, mas o mundo mágico. Sim, Bruna. Isso que você falou tem uma profunda conexão, acho que com o próprio fazer literário, com o meu próprio fazer literário, que é justamente olhar,
tentar compreender a nossa história, né? Imagine, vivemos uma história de muitas lutas, de muito apagamento também, Nossa. né? Imagine essas pessoas, os meus ancestrais, ou quando não foram dizimados, os que já estavam aqui, muitos foram trazidos e perderam seus nomes, perderam tudo, né? E essa história não se conta de pessoa para outra, né? A gente sabe pelos livros de história, e daí a E nem vontade também de sempre recriar sabe, esse mundo. e uma aparência, nem sempre sabe pelos livros de história. Que como Exatamente. até diz um personagem, eles contam uma história que não é nossa, que história é aquela, né? Então, a história contada não é a dos vencedores, né? É aquela velha ideia, cadê o leão para contar a história dele, né? Exatamente. E contar essa história, e às vezes o livro de história, Bruno, é tão... ele tem um compromisso com os fatos, né? Ele tem um compromisso com documentos e tudo, mas não dá a dimensão subjetiva da vida. Sem dúvida. A literatura faz isso com muita propriedade, né? Porque você se conecta a um ou outro personagem, e as histórias, elas são feitas de sentimentos, de vida, de erros, desacertos, né? É feito de humanidade. E eu acho que é por isso que a gente consegue se conectar dessa maneira com a literatura, porque ela se conecta com a nossa própria subjetividade. E é um campo, um instrumento poderoso para a gente recriar vidas e histórias que talvez, pela nossa própria história, mais uma vez eu vou falar a palavra história, mas por nossa própria história ancestral, pela situação, né? Exatamente, são histórias que foram apagadas mesmo. Sem dúvida, e a literatura lhe dá a oportunidade de recriar esses mundos, né? Tem uma escritora mineira, a Ana Maria Gonçalves, que viveu um tempo aqui na Bahia e escreveu um livro que eu acho que é um monumento assim da nossa literatura contemporânea, que é Um Defeito de Cor. É um livro um romance de quase 1000 páginas, e que ela recria a vida de Quendê, né, que foi inspirada na Luísa Marim, uma personagem histórica. Bom, uma coisa é você ler a história de Luísa Marim pelos livros de história, e que são fartos. Outra coisa é você ler essa história tão mágica, tão poderosa, e se conecta com a vida daquela mulher, né, e com o que foi. A gente consegue vislumbrar, Bruno, através dessas páginas, o que foi esse passado tão tortuoso nosso, né? Esse passado que ainda é mal resolvido, porque a gente ainda sofre as consequências dele. As consequências da escravidão, por exemplo, né? Essa chaga está aberta na nossa sociedade. Sem dúvida. As desigualdades pela a injustiça, cor, né? A injustiça a injustiça é permeada desse passado, né? E a Ana Maria consegue nos levar para esse lugar de uma maneira tão poderosa que é impossível a gente sair dessa história e não assumir também tudo isso, né? E dizer, não, essa luta continua, é nossa, não é apenas dessa personagem, Quendê, nem da Ana Maria, que teve essa iluminação para escrever essa história. É uma história que prossegue. Eu tenho certeza que no futuro, certamente a nossa conversa vai ficar gravada aí por um bom tempo nas redes sociais, no YouTube, e muita gente vai poder ver essa conversa e vai dizer, olha, eles já falavam isso no passado, né? Eles já diziam isso que a gente está vivendo hoje. Eu acho que isso existe muito, essa sensação de que... primeiro, a literatura te dá exatamente a sensação de que você não está sozinho. Porque a solidão, né, que é menor no campo, mesmo assim existe, mas é praticamente insuportável numa grande cidade, quando você é desgarrado do teu lugar, e quando mesmo um núcleo familiar que é criado no centro urbano pesado, né, numa periferia dura do centro urbano, ele é um núcleo familiar que reflete essa circunstância. Ele é um núcleo familiar que não se dá o luxo do carinho, né, porque você tem mães exaustas, nervosas pela exaustão, desencantadas, enfim, a gente sabe todas essas
histórias e como elas se acumulam dentro dessas pessoas, dessa batalha grande. Mas eu acho que vozes assim que se espalham, elas vão formando esse coro e pessoas se unem a esse coro inevitavelmente. E aí você tem essa sensação que você não está sozinho. Porque eu acho que o pertencimento, né, mesmo para quem se desgarrou das suas raízes, ele é um sentimento necessário. Mesmo que você pertença ao mundo que você criou, alguma coisa você precisa, né? E eu queria muito que você falasse, porque a coisa política é fortíssima e a gente sabe, e ela está todos os dias no noticiário e a gente fica se sentindo assim, querendo ter a faca. Resolver. A gente fica com tudo isso. Mas esse encantamento, os encantados, né? Que também eram bem proibidos. No seu livro eles eram bem, mas eles foram muito perseguidos, perseguidíssimos, né? Sim. Perseguidíssimos. Então isso também foi arrancado da história. Seja da história dos povos indígenas, né? Na catequese, né? No famoso catecismo, seja na história de quilombola, seja em qualquer história que está lidando com alguma raiz, que está guardando a raiz nos pequenos pertences que tem, né? E eles vão ser arrancados. Você sente a ameaça desse jugo, seja religioso, seja financeiro, seja dominador por sistema político, seja o que for, né? Então eu queria que você me falasse um pouco desses teus estudos, de como essa preservação dessas... Porque eu acho que os seres humanos, nós todos, a gente tem um estado de crença. Nós somos pessoas onde a crença existe. A gente é, né, pura possibilidade de absorção de crenças. Então, depende de quem vai nos convencer, ou de quem vai nos dominar, ou de quem vai nos fazer acreditar em coisas, de uma forma ou de outra. Então, assim, queria que você falasse disso um pouco, dessa preservação desse lugar, que é um lugar muito, muito, muito sagrado dentro de cada um de nós. É verdade, Bruna. Eu cresci numa cidade, Salvador, que é uma cidade que transpira religiosidade, né? São muitas igrejas, são muitos terreiros de candomblé. Até pouco tempo eu morei numa casa que tinha um terreiro de candomblé atrás, então eu escutava as festas, escutava os cantos, né? Escutava muitas coisas. E eu vejo que a religiosidade, ela está intrinsecamente relacionada com a humanidade das pessoas, né? Isso é de muito tempo, essa relação que estabelecem com o outro, com o sagrado, com aquilo que não pode, que não consegue explicar. E daí, acho que também tudo aquilo que eu escrevo, de alguma maneira, é permeado por esse sentimento. Quando as pessoas me perguntam, Bruna, se eu tenho religião, se eu tenho alguma crença, eu não consigo pensar nisso de uma maneira muito objetiva. Então eu costumo dizer, bom, se eu tivesse que responder, talvez eu dissesse, a literatura é minha religião, porque ali acho que os personagens são esses encantados, né, que me devolvem a vida e que me levam para lugares inimagináveis, lugares fascinantes. Mas eu acho também que a religião nos ajuda a compreender, o meu interesse, no caso, era tentar entender o outro, né? Tentar entender as suas convicções, aquilo que lhe move. No caso do Jaré, que o Jaré aparece entorturado com muita força, não foi nada imaginado, assim, a priori, mas foi acontecendo ao longo do livro. Eu descobri o Jaré há pouco mais de 10 anos, mesmo vivendo na Bahia, e descobri que essa crença, essa prática religiosa só existe na Chapada Diamantina, que é o cenário dessa história.
E eu comecei a pesquisar, a frequentar, a ler coisas sobre, a conversar muito com as pessoas que praticavam, para poder entender essa prática, porque ali tinha algo muito poderoso, sabe? E o poderoso não era o mágico. Por incrível que pareça, não era o mágico, não é aquilo que muitas vezes atrai as pessoas. Para mim, o que era poderoso era que essa prática religiosa mobilizava relações muito fortes entre as pessoas que praticavam. Então tem a figura do curador, da curadora, que é uma espécie de pai, e todos aqueles que estão em volta são filhos e filhas, né? São irmãos e irmãs, irmãos e irmãs fictícios, vamos dizer assim, mas eles vivem isso na religião. E se tratando de uma comunidade pobre, de uma comunidade negra rural, isso fala muita coisa sobre a organização política e social deles, né? Porque num país ainda de muitas desigualdades, essa irmandade, esse movimento que a prática religiosa faz ao redor deles, né? Protegeu eles de muitas injustiças também, claro. Não conseguiu proteger de todas, mas deu uma sobrevida, permitiu que eles atravessassem um tempo de uma maneira íntegra, talvez. E isso, para mim, era o que realmente parecia mágico, né? E não tinha como não falar nisso, não falar nessa prática, não falar dessas convicções, nessa história. E é algo, acho que ainda tem algo mais poderoso, Bruna, que num país como o nosso, tão diferente, de origens diferentes, com povos diferentes que ajudaram a formar esse país, nem todo mundo vê o mundo da mesma maneira, né? Então, há percepções, visões de mundo distintas. Às vezes a gente não consegue entender como um evangélico pode ser capaz de alguma coisa, ou de alguma crença, ou de crer num livro antigo. Da mesma maneira, as pessoas que praticam religiões de matriz africana, as pessoas sofrem muito preconceito, né? Perseguição. Acho que a literatura e o que está escrito também pode nos dar a possibilidade de abrir esses caminhos para tentar compreender o outro, né? Tentar entender o outro a partir das suas próprias convicções. Acho que isso é importante no momento de tanta diferença, onde as pessoas têm se distanciado tanto por suas convicções, né? Talvez a gente deva fazer esse exercício para compreender o outro, tentar entender o outro, fazer um movimento diferente, né? E tentar entender essas razões sem discriminar, Julgamento, vamos sem dizer assim, sem discriminação, julgamento. sem julgamento. Exatamente, a palavra é essa, Bruna, sem julgamentos. É interessante porque, bom, Salvador é um lugar onde o sincretismo é aceito oficialmente, né? Sim. Você tem até, é uma coisa tão bonita, você tem santos que de um lado é o santo católico, de outro lado é o orixá, já na formação da coisa, eu me lembro com as primeiras vezes, muitas décadas que eu fui para Salvador, que eu fiquei muito comovida em Salvador. Salvador é muito comovente como cidade, como ambiente, como pessoas, como toda aquela coisa misturada, aquela ginga. E tinha, eu me lembro que eu fui numa das 300 igrejas, e o padre, ele falava dos santos assim como ele falava dos orixás, conversando com a gente. E eu achei aquilo tão único no mundo, tão interessante, sabe? Essa aceitação de que as coisas se entrelacem. Porque, por exemplo, você falou, a minha religião é literatura, né? Eu sou uma pessoa que muitas pessoas me perguntam sobre minha religião. E eu digo assim, olha, eu não sigo uma religião. Eu estudo religiões porque eu acho muito interessante esse sistema de crenças que nos abriga, que é um refúgio, que é um acolhimento mesmo, né? Ele acolhe as pessoas. E nós somos esse sistema de crença que a gente falou. Mas eu acredito, quer dizer, dentro de mim, talvez o ponto mais elevado meu é a religiosidade, que não é necessariamente uma prática religiosa de alguma... Porque eu acredito que existe uma religião
religiosa que lida com, né, o universo, e existe uma religião feita pelos homens, criada pelos homens, com seus mitos, suas ideias, seus conceitos, suas igrejas, suas representações, com tudo aquilo. O próprio livro, a própria Bíblia foi escrita por homens, né? Então, é muito interessante o estudo disso, com abrangência. É um estudo, como o americano diz, que é overwhelming, né? Porque é tanta informação que você demora a processar aquilo tudo. Mas eu queria falar disso para falar de uma cena do livro que eu acho muito bonita, que é a cena que a Salu fecha a porta. Isso não é spoiler, gente. A Salu fecha a porta. Vocês não sabem ainda, quem não leu não sabe nem que Salu, nem que porta. Então, mas assim, a nossa conversa não entra no meu mundo, né? No meu mundo de crença. A minha crença precisa ser respeitada. E eu acho muito linda essa dignidade. E assim, eu viajei muito pelo Brasil, fui em lugares, você sabe, a gente estava falando do sertão, né? Fui para lugares remotíssimos, onde as pessoas não sabiam nem que existia luz elétrica. Quanto mais, sei lá, televisão ou o que for, não sabiam que existia, não é que não tinham. É diferente, né? Não sabiam da existência dessa coisa. Então, é muito interessante. E eu conheci, entre esses lugares muito simples, muito pobres, eu conheci príncipes. Eu conheci gente assim, que eu falei, eu tenho que ajoelhar diante desse senhor ou diante dessa senhora, porque eles são entidades quase, eles são, sabe, eles são reis, mas não porque eles fossem reis de alguma coisa, eles tinham muito pouco, mas eles tinham uma sabedoria, eles tinham um estar no mundo, eles tinham uma harmonia, eles tinham uma comunhão com a natureza, eles tinham uma compaixão que haja rei de país civilizado que tenha uma gota disso, entendeu? Então, isso me criou muito, eu compreendi muito mais do mundo vendo isso, sabe? Então, e eu acho que é bonito que você mostra um pouco disso tudo. A dignidade dessa família é maravilhosa, desse pai e dessa mãe, né? São pessoas absolutamente dignas, né? Dignidade é uma bela palavra, eu gosto muito dela. E você falou desse episódio, Bruna, da Salu fechando a porta, né? E eu acho que é isso também, né? Essa coisa de impor, de se impor. Claro, a gente fala da religião, do sagrado, do religioso, mas muitas vezes isso foi imposto de uma maneira opressora, né? Total. Basta a gente pensar na colonização, o que fizeram com os povos indígenas quando chegaram aqui. Exatamente. Da mesma forma que o sincretismo, ele surge para permitir que as crenças que aquelas pessoas carregaram consigo da África sobrevivessem, claro, né? Pudessem sobreviver. Então foram associando orixás a santos para poder ter alguma passabilidade, eles conseguissem sobreviver. Isso é muito, muito interessante. E esse debate continua até os nossos dias, né? A Salu, ela tá ali recolhida, está naquele lugar. Bom, ela poderia até ser encantada pela pregação do pastor, mas o pastor também não chega de uma maneira muito, muito cordial, né? Ele chega de uma maneira opressora, ele está ao lado dos opressores, né? Das pessoas que estão ameaçando tirar aquelas famílias dali. De pedir reintegração de posse daquela fazenda. E a Salu lembra, né? Não venha falar sobre isso comigo, né? Eu vivo outras coisas, eu sei outras coisas. Já não mexo mais com essas coisas, mas se precisar para me defender, eu vou mexer. E eu acho que isso é poderoso, porque mostra, né, como as pessoas, como a gente é diverso, né? E de como a gente deve olhar o mundo dessa forma, né? A honestidade, a integridade, a dignidade de cada vida, né, de cada realização, de cada crença. A gente deve ter isso muito em mente e se a gente tiver a capacidade de se respeitar mutuamente, né, de olhar o outro mutuamente, ninguém quer o aniquilamento, o apagamento do outro, né? Acho que nas religiões, por exemplo, evangélicas, há um senso de solidariedade muito grande entre as pessoas também. Nas religiões de matriz africanas não é diferente, né? Essa solidariedade, essa
solidariedade horizontal, eu diria assim, atravessa as pessoas de uma maneira única. É isso, é falar sobre isso, é escrever sobre isso. É falar sobre isso e é bem importante porque religião, religiosidade, o sentimento do divino dentro de nós, né? O meu divino reconhece o divino dentro de você, sejam eles diferentes, não é esse o ponto. É exatamente essa comunhão, é exatamente um sentimento de compaixão. E a gente está vivendo um momento, bom, é quase óbvio, né, de grande polarização, em que esses sentimentos são impostos, como você colocou, de uma forma brutal e que é muito louco, porque no mundo inteiro se fala em Deus para matar, se fala em Deus para fazer o oposto do que uma religiosidade ou uma religião prega. É o oposto, é exatamente o contrário, é o movimento contrário, né? É cometer um crime. Então, como você vê essa brutalidade, esse embrutecimento da vida? A história humana, ela é uma história de violência também, né? Ela é cercada de violência. Não é de hoje que as pessoas matam em nome de Deus, né? E se perseguem em nome de Deus. As causas estão além do sagrado, né? Acho que são causas... É claro que essa linguagem da religião é mais fácil para alcançar as pessoas, arrebanhar sectários, né? Seguidores. Mas a violência faz parte da história humana. E ainda, o que mais... Bom, isso já é um dado, a gente sabe, né, Bruna? Mas o que mais choca, talvez, e nos perturba, é que estamos no século XXI. Há imensos avanços, né, civilizatórios, sociais. Claro, não é um mundo perfeito, mas é um mundo que, em relação ao passado, a esse passado, né, tão sanguinário, evoluímos muito, mas ainda assim a gente vai encontrar bolsões, né, onde as pessoas se mobilizam, as pessoas se movimentam, se dividem, né, se polarizam e usam a religião para isso, né, usam o nome de Deus, usam o nome dos deuses, né, para isso. E é poder, isso, né? Isso mostra em todo canto. A gente fala do Brasil, isso existe, talvez não num grau de tanta violência, de tão violento, por exemplo, como no Oriente Médio, né? Exatamente. Mas as pessoas ainda matam e morrem, né, em nome desse... Sendo que, se há um sagrado, vamos pensar assim, né, todos são frutos desse sagrado, né? Não deve haver distinção. Eu acho que o estudo das religiões, por exemplo, quando a gente estuda a alma das religiões, né? A compaixão é um sentimento que permeia muitas delas, né? Mas parece que as pessoas têm esquecido de praticar, ou que não é adequado praticar essa compaixão em relação a todos. Ainda se precisa manter alguma divisão. A gente sabe como esse mundo né, movido pelo consumo, pelo interesse, pelo capitalismo. Pelo poder, né? Pelo poder. Não estou falando do capitalismo como um grande vilão, um grande demônio, mas é o exacerbado, aquilo que a gente não consegue controlar, não consegue domar, né? Esse acúmulo imenso. E muitas vezes usam, Bruna, a religião, sim, para promover essas diferenças, né? Para criar lugares de poder e subjugar o outro. Exato. Isso é algo que ainda é recorrente no nosso mundo, né? É como você fala... Aí vamos lembrar da história do livro, né? De como, embora essa religião esteja naquele contexto de uma comunidade, no contexto daquele povo, de alguma maneira permitiu que eles permanecessem unidos, né? Que eles atravessassem um tempo, mesmo no momento em que não havia saúde, médico, né? Posto de saúde, médico naquela localidade, era com o conhecimento que se tinha da natureza, né? Era com a contemplação, com as rezas.
que se tentava ajudar as pessoas nas suas enfermidades, na sua doença, Sem né? Eu acho dúvida. que esse é o sentido que deveria permanecer nas religiões, o sentido principal e que move as pessoas é compartilhar compaixão, Sem né? É dúvida. compartilhar solidariedade. Mas é como você falou, é o poder usando o sistema de crença para arregimentar e talvez o traço mais forte que acompanha a história da humanidade é a exploração do homem pelo homem, né? Se a gente, Sim, se você não tivesse esse desejo de supremacia, de domínio e de exploração, provavelmente nós teríamos uma outra história para ser contada, né? Mas tem uma frase do Martin Luther King que eu adoro e que diz assim: não somos o que iremos ser, não somos o que devemos ser, mas graças a Deus já não somos o que éramos, né? Então eu acho verdade. que a gente está, isso dito, imagina, Bastante atual, bastante atual. é, E aí, a gente pode achar que o mundo hoje está terrível, né? E está em algum sentido, mas comparando com o que éramos, né? Veja só, a gente falou aqui de algumas coisas, você falou a violência contra a mulher, acho que a gente pode falar sobre o nossa, racismo. Nunca se debateu tanto isso, né? Esses dois temas, é, violência contra a mulher, racismo e também desigualdade por orientação sexual também, né? é Como isso, absurdo, esses preconceitos ainda são muito marcantes na nossa sociedade. é, Mas nunca se discutiu tanto, nunca as pessoas exato, falaram tanto sobre isso. E se estão falando, é porque querem melhorar, né? Porque querem evoluir, é porque querem civilizar esse mundo. E isso é poderoso, a gente não pode perder isso de vista. Muitas vezes, Bruno, as pessoas dizem assim: ah, mas vivemos num mundo chato, no mundo do politicamente correto. é, Mas veja, é muito fácil falar de um lugar confortável, né? De um lugar onde você nunca foi atacado, nunca foi atingido claro, por esses preconceitos que segregam as pessoas. Mas que bom que a gente tem discutido e que a gente tem mostrado e que tem falado sobre isso cada vez mais. A minha esperança é que a próxima geração seja uma geração ainda melhor, né? Que já não exato, tolere esses tipos de diferenças, que já exato, não tolere essa desigualdade. que tenha aprendido e que seja extinto o medo, né? Porque o medo é uma grande arma para dominação. Então, você espalha o medo, você deixa as pessoas com medo e, obviamente, você vai dominar. E esse medo está no seu livro, permeia o livro, e também a coragem permeia o livro, que é muito bonito. E essa história da mulher, que é quase que a única história possível, né? Ela sai de casa, ela vai tal o cara vai beber depois, vai bater nela, enfim. Esse caminho contado também está mudando. Também a gente está vendo um outro, quebrando um paradigma que parecia uma fatalidade, assim, impossível de mudar, né? Exceto assim, não quero homem, vou pegar minha... Mas se não, então eu acredito sim que a gente está caminhando para um mundo melhor, assim como você. E acho que a única coisa que nos vai realmente fazer armas e a diferença, né, é a educação, né? Sim. Agora a gente teve um problema claro e grave de saúde e a gente percebeu quanto a saúde é um pilar, mas sem a educação não há sequer a possibilidade da gente virar isso, porque os opressores, né, saindo, os oprimidos se tornam os opressores se eles não vierem com novos valores. Os novos valores são a única possível mudança, você concorda? Concordo, Bruna. E você falou uma coisa certa. Vivemos um momento que a gente precisa de saúde, né? Fomos atrás de tudo que a gente podia para garantir a salvação da humanidade, né? Vamos dizer assim. Mas para que isso ocorra é preciso educação, né? É, Antes de mais nada,
quem pensou as vacinas, quem pensou em tratamento, quem socorreu as pessoas, né, durante a enfermidade nos hospitais, eram pessoas qualificadas, né? Ou seja, a educação é pilar de tudo, é a base de tudo. Qualquer projeto de país, Bruna, que a gente precisa abraçar um projeto de país, qualquer projeto de país deve ter a educação como pilar, como a base de tudo, né? Porque é só com a educação que a gente reduz desigualdade, é que a gente reduz, é que a gente civiliza a sociedade, é que a gente começa a ter consciência de que a gente não pode discriminar o outro pelas diferenças. Tudo isso passa pela educação, né? E eu acho que a educação, bom, a gente pensa em educação, está pensando em escola, está pensando em universidades, claro, a educação formal ocorre nesses lugares, mas a educação é tudo. Até esse ato, a nossa conversa aqui despretensiosa, é uma conversa que gera educação, né? Porque as pessoas que assistem vão refletir sobre muitas coisas. Você diz coisas que eu reflito, talvez eu diga coisas que você reflita também. E a educação é um contínuo, desde que a gente nasce até o dia que a gente se vai embora, a gente continua se educando. Eu gosto muito de pesquisar a etimologia das palavras, Bruna, e a etimologia da palavra educação, pelo menos na nossa língua, vem do latim, né? O educere significa sair de si. Penso eu que é para encontrar o mundo, encontrar o outro, né? Encontrar o que for possível. E é isso, a literatura também, ela nos permite fazer esse movimento de sair da gente para encontrar o outro. Claro. Tanto quanto quando a gente escreve, mas aí eu falo como leitor mesmo, né? Que eu acho que a gente lê mais do que escreve, claro. E a leitura, a cada leitura a gente aprende imensas coisas, né? Coisas poderosas. Cada livro que se lê é um momento de educação que você está vivendo. Cada encontro que se tem, né? Cada olhar que a gente dá para o outro, né? É um encontro de educação. Você contou da sua experiência, né? Desses lugares mais remotos, onde você ia filmar, e você falou dessas pessoas que você disse eram reis, eram príncipes, né? Eram rainhas, por tudo, não pelas coisas que tinham materialmente, eram nada. pessoas que viviam a escassez, mas era a sabedoria imensa. Eu te digo a mesma coisa, Bruna, encontrei pessoas poderosas no campo, poderosas nesse sentido, plenas de conhecimento, que tinham um mundo para ofertar. Às vezes sequer sabia ler e escrever, mas compreendia imensamente a natureza, a nossa história, compreendia muitas coisas, né? Isso é muito relativo e é muito poderoso também. Eu acho que você falou uma coisa muito importante, porque a gente pensa sempre em educação como alfabetização, é claro, porque a educação é liberdade, né? Libertação. Mas a busca do conhecimento e da sabedoria, eu vi casos, assim como você viu, que eles não passaram por essa educação formal. Pessoas que realmente não sabiam assinar o nome, mas tinham uma grande, grande sabedoria. Eu conheci gente, assim como o Guimarães conheceu, né? E ele ouviu muito essas pessoas, a grande arte de saber escutar também. Sim. E essa sabedoria grandiosa, que eu falava assim, meu Deus, esse homem leu todos os clássicos, leu toda a filosofia de Platão para cá, porque então a leitura e a informação e o conhecimento, elas são são escadas e assim, caminhos de liberdade, né? Mas essa intrínseca sabedoria que essas pessoas têm, é isso que a gente tem que passar, e isso só passa por esses lugares, esses canais. Aliada com uma boa educação, você tem seres humanos, aí sim você tem humanismo, né? Você tem seres humanos, a coisa humanitária se faz tão presente. A gente passa do tempo, mas eu ficaria horas aqui conversando. Eu também. Que bom, Bruna, poder conversar com você. Foi uma conversa. Parece que a gente. Bom, para mim é fácil, porque eu te conheço, ainda que de longe, pela TV, interpretando, eu te conheço.
Então foi muito agradável estar aqui com você, falando, né? É como se fosse alguém de casa, alguém que a É, gente conhece, que vê ali na janelinha, que é a TV. mas eu acho, Itamar, que quando a gente tem frequências parecidas, Sim, vibrações parecidas, valores similares, isso eu vi demais durante a vida, de todas as viagens e lugares que eu fui, gente que eu conheci e tal. A gente pode vir de cantos muito diversos, a gente pode sim. ter etnias diversas, pode ter histórias que não tem nada a ver uma com a outra, mas a gente tem uma comunicação assim que flui. A gente tem um caminho de, sabe, que é o fluxo, né? O fluxo. Esse que é a coisa mágica da vida, esse fluxo. Então eu vou conversar muito mais com você, só foi um começo. Vamos Eu espero que a gente se encontre muito, né? A gente troque muito. sim, com Muito, certeza. muito obrigada pela conversa. Muito obrigada por escrever esse livro tão fundamental, esse livro tão importante que todo mundo que está ouvindo a gente, e eu ainda quero falar mais desse livro para as pessoas, né? E que possa ler, que esse livro possa ir de mão em mão e de coração em coração, de cabeça em cabeça, porque ele tem uma trajetória, ele tem uma missão, assim como você. Muito Obrigado, Bruna, querida. Obrigado mesmo, viu? Um prazer estar aqui com você, conversar com você. E viva o nosso Drummond, né? Que e faz aniversário amanhã e que nos é, deu tanto. Viva o Drummond, que está vivo aí do atrás da amor. Bruna. Estou vendo aqui, ó, a fotografia dele. Tá bem, bem perto aqui. Eu estou Bem rodeada de pertinho. Drummond. Hoje eu fui no memorial do Drummond. Eu fui com o neto dele, foi maravilhoso, porque a gente Maravilha. pegou cartas. Eu até me senti assim, um pouco invadindo a intimidade de ler cartas que ele escreveu para a mãe, sabe, bilhete e tal. E eu, enfim, foi muito. Tá sendo uma viagem muito linda. Que bom, que Esse bom. encontro não Encontro podia ser lindo. melhor. Nós vamos nos ver pessoalmente. Vamos sim, com Já, certeza. já, já, já. Um abração, Bruna. Querido, obrigada, viu? Beijo também.